Graça e paz, minhas lindas, tudo bem? Como vocês estão nessa manhã? Eu estou aqui toda chorosa. Eu estava louvando ao Senhor, minhas lindas, e como é bom, né? A gente poder sentir a presença de Deus. Como é bom a gente escutar a chuva lá fora. Quando a gente escuta os pássaros lá fora, a gente consegue ver Deus em cada detalhe, não é mesmo? E antes de eu fazer essa gravação do devocional para vocês, eu estava aqui louvando ao Senhor. E o Senhor me deu essa meditação hoje e eu queria falar com vocês sobre crescimento e maturidade. Minhas lindas, o texto que nós leremos se encontra em Efésios capítulo 4. Eu vou ler dos versículos 11 até o 14, mas a gente vai discorrer um pouquinho sobre eles, tá bom? Diz assim, Efésios 4, dos versículos 11 a 14. E ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, que é o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos tenham a mesma fé, quanto à nossa salvação e quanto ao conhecimento de nosso Salvador, o Filho de Deus, e todos nos tornemos maduros no Senhor. Sim, para que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. Minhas lindas, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou muito comigo sobre essas palavrinhas: vigor, crescimento e maturidade. Contextualizando, eu estava esses dias atrás vendo, um vídeo no YouTube e eu vi um produtor de queijos, um vídeo sobre um produtor de queijos. E esse produtor de queijo, ele descreveu o processo para aumentar o sabor e a textura do queijo na sua fase de maturação. Antes dos queijos serem enviados ao mercado, cada lote de queijo permanecia nas prateleiras numa caverna subterrânea em torno de 6 a 12 meses. Nesse ambiente úmido, amadas, o queijo ele cuidadosamente matura. E aí esse produtor, ele explicou que ele faz o melhor para prover o ambiente adequado para que o queijo possa maturar e desenvolver seu verdadeiro potencial. Pensando nisso, amadas, e olhando para esse texto de Efésios, eu vejo uma comparação entre a paixão desse produtor de queijo por desenvolver o potencial do seu queijo e eu consigo contextualizar com o amor de Deus com relação às nossas vidas. O amor que Deus tem sobre nós, minhas lindas, para despertar o nosso verdadeiro potencial. Deus, ele tem um amor tão grande sobre nós que ele também quer que nós nos tornemos frutíferas e desenvolvidas. A gente lê isso em Efésios 4, do 11 ao 14. Quando a gente olha para essa palavra, a gente vê que Paulo, ele descreve as pessoas envolvidas nesse processo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Pessoas com esses dons ajudam o povo de Deus a estimular o crescimento e a incentivar atos de serviço, que são as obras. Amadas, quando a gente olha no versículo 13, fala assim, que o Senhor, ele tem nos edificado como igreja para que a gente obtenha um crescimento, um vigor, uma maturidade. Para quê? No versículo 13 ele fala, para que cresçamos, sejamos maduros no Senhor, a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser.
O objetivo, minhas lindas, é que nós amadureçamos, para que nós chegamos à completa medida da estatura de Cristo. Assim como o queijo é necessário ser maturado, nós também precisamos dos nossos pastores, nós precisamos de pessoas ao nosso redor para nos ajudar, nos edificar como igreja, para que a gente obtenha esse vigor, esse crescimento, essa maturidade. Minhas lindas, eu fiquei meditando nisso e eu entendi que o crescimento espiritual ele acontece através do poder do Espírito Santo, à medida que nós nos submetemos ao seu processo de amadurecimento. Que eu e você nesse dia, que nós possamos pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a crescer espiritualmente. Que a gente não seja levado por doutrinas que a gente escuta por aí, mas que nós possamos estar firmados no Senhor através do crescimento espiritual, que o poder do Espírito Santo age em nós. Que eu e você, nós possamos amadurecer para poder chegar à completa medida de estatura de Cristo. Que o Senhor nos ajude nesse dia, para que o Senhor nos ajude a compreender, a buscar esse vigor, esse crescimento, essa maturidade que vem do Senhor para nós. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade, obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Deus, pela maneira carinhosa que o Senhor nos ajuda a crescer. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus de amor e o Senhor nos mostra, Pai, que o corpo de Cristo precisa de maturidade e crescimento. Deus, que esse vigor recaia sobre nós nesse dia, que nós possamos crescer, Pai, a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Perdoa, Pai, pelas vezes em que nós somos como crianças birrentas. Nos perdoe, Deus, pelas vezes em que a gente não quer crescer. Que nós possamos, ó Deus, entregar toda a nossa vida a Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua. E que hoje, nesse dia, nós possamos nos submeter ao Espírito Santo, para que Ele nos ajude no nosso crescimento espiritual. Fica conosco, papai, abençoa cada mulher, cada pessoa que está comigo nessa oração. Que a Tua graça, a Tua misericórdia recaia sobre nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, minha linda, que a maturidade do Senhor recaia sobre nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém.